Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui ao vivo para mais uma live. Tem gente já chegando. Boreal Social, Tati Luz, querida colega de curso, sejam bem-vindos. Acenam aí se o som tá bom, se estão me ouvindo. Dão um ok aí se estão me vendo bem, ok? Vamos aguardar o meu convidado entrar. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial, Leandro Moraes, seja bem-vindo. Obrigada, Tati, pelo retorno. Vamos aguardar que ele já deve estar chegando. Ele é um convidado mais que especial, estava falando para vocês. Ó, ciência sistêmica entrando, minha querida amiga Renata. Ó, ele está entrando. Vamos. Aqui o meu convidado. Vamos ver se ele aceita. Olha ali ele. Olá, Opa, Yuli. tudo bom, Marisa? Eu vou bem, e você? Tudo ótimo, como você tá? Eu também vou bem. Ah, Tudo maravilha. certinho. Maravilhoso, Que maravilhoso. bom, que bom você estar aqui, deu certo, ó, imperdível. A Renatinha está nos prestigiando, né? Não foi coagida a isso, né? É por amor a nós, né, que ela está aqui hoje. Não sei ainda. É, não sabe ainda. Bom, vamos lá começar. Ó, eu vou te Vamos lá. apresentar, porque talvez tenham pessoas aí depois que vão assistir esse vídeo que não te conhecem. Deixa eu falar um pouquinho, apesar que você é muito famoso. Sou não, sou não. É sim. Bom, vamos lá. Yuli Roter Maia é juiz no Tribunal de Alagoas, titular da segunda vara civil, né, da vara de União dos Palmares, Uhum. constelador familiar, organizacional, estrutural, pelo método IOPT, professor. Tem cursos aí em andamento, no final a gente vai falar. Que mais? É facilitador em diversos cursos de formação no Brasil todo. E gratidão pelo convite, Yuli. E além de tudo isso, né, ele é meu professor, faço cursos com ele, conheço ele desde o ano passado. A gente tem uma conexão especial. Aprendo muito em todas as aulas, em todos os encontros. E espero que essa conversa traga conhecimento para quem estiver nos ouvindo, porque ele tem muito conhecimento, gente. Eu sou suspeita em falar. E aí, o tema que eu propus para a gente falar um pouquinho, até para acho que clarear um pouquinho o que é a aplicação do direito sistêmico fraternal nos conflitos de família, porque eu atuo com o direito de família. E você trouxe essa proposta aí de formação em direito sistêmico fraternal. Só que muitas pessoas não sabem o que significa, nem o direito sistêmico por si só e agregado ainda ao fraternal. Então, acho que a gente pode começar por aí e depois a conversa vai fluindo, tá bom? Ó, tem mais gente entrando aqui, Edneide, Thaís, ó, todas as alunas suas aí. Todas as alunas É, estão aqui hoje. a Thaís e Gineide, duas queridas. Além da Grace, que está aí também. Ah, a Grace E, também entrou, sim. e a Renata, que é mais ou menos querida, né? A Renata é muito querida. E aí, Um beijo a para gente ela. está falando em relação à questão do direito sistêmico, né? Mas eu acho que antes de falar sobre o direito sistêmico, a gente precisa falar sobre o direito fraternal. Esse conceito do que seja um direito um pouco mais humanizado. Hoje a gente tem um direito
que é mero aplicador de normas, normas no que tange a princípios e regras, numa expectativa de que isso vá alcançar a paz social. E essa paz social, na verdade, é a função da jurisdição. Mas só que nós já chegamos a um ponto que, por mais que nós elaboremos as regras, princípios, as normas constitucionais, normas, tanto aperfeiçoamento da justiça, nós não chegamos ainda a uma estrutura adequada de justiça. Como se faz uma justiça? Isso porque os conflitos, é claro, os conflitos eles não estão no plano racional. Eles não são meramente no plano racional, nós estamos no plano emocional também. E não há como a gente fazer nenhum tipo de distinção de você mudar a razão da emoção. Razão e emoção estão juntos, não dá para a gente separar. O professor Damásio, ele... Olha, a Cláudia, com a minha colega, nossa colega, Claudinha. Seja bem-vinda, Cláudia. A Maria também do Socorro acabou de entrar. Então, Larissa. Foi feito uma pesquisa, quer dizer, um experimento, não foi experimento, né? Observar o professor Antônio Damásio, que é um grande médico, né, estudioso da neurociência, e ele fez um estudo no sentido de que uma pessoa que teve o cérebro dele racional desconectado com o cérebro emocional, com o cérebro límbico, ele ficou sem poder de decisão. Isso significa que nós não podemos desconectar a razão da emoção. Não somos meramente racionais. Somos racionais e também emocionais. E ainda mais que o conflito ele se encontra num plano meramente, quer dizer, meramente emocional. O cognitivo, o racional, ele vai servir para você decidir se você quer continuar ou não naquele conflito. Só isso. O restante é tudo totalmente emocional. Suas memórias implícitas, aonde estão. Nós estamos estudando isso, né, Marisa? As nossas memórias implícitas, as nossas memórias emocionais associadas, todas elas não estão no cérebro neocórtex. Tudo está ou no cérebro reptiliano ou no cérebro emocional, no cérebro límbico. Então, a gente precisa nos desapegar desse conceito de que nós somos meramente racionais. Precisamos ser racionais para resolver um conflito. Muito pelo contrário, nós precisamos ser eminentemente emocionais, eminentemente humanos para lidar com uma questão. Hoje eu fiz algumas audiências, Marisa, e não é por mais, né? Sempre acontece isso. Ser emocional não significa chorar junto, mas Sim. Nós fazemos com que uma pessoa entenda o ponto de vista da outra. Escute, né? Escute. Nós vamos amanhã, temos uma aula inédita, assim, uma aula inusitada sobre física quântica e as constelações. Já estão todos convidados, viu, gente? Só um parênteses. Amanhã à noite, 19 horas, no Instagram do professor Yuli, tá? Instagram. Nós vamos publicar também no Zoom. E aí a gente começa a perceber que cada um constrói a sua realidade. Do ponto de vista dela, né? Do ponto de vista dela. Não significa nem que seja a realidade dos fatos. Dos fatos, exatamente. Nós vamos vendo que no mundo subatômico, naquele nano, lá embaixo, nós não temos uma certeza. Não há certeza. Né? Não existe certeza no universo. E isso implica que quando eu vou olhar para uma questão, eu vou olhar essa questão de acordo
com as minhas concepções, o que eu tenho dentro. E vai colapsar uma realidade de acordo com o que eu sou. Olha só que interessante isso, né? Então, de acordo com as minhas emoções, de acordo com a minha realidade interna, eu vou construir a minha realidade externa. Que, na verdade, não existe nem realidade interna e externa. Existe uma realidade, porque a gente não pode separar a figura do observador do objeto. É uma coisa só. E aí, E considerando, Yuli, que essa realidade interna, como a gente vê e tem visto, pode estar totalmente dissociada de mim. nossa, exatamente. E aí, Marisa, exatamente aonde que nós vamos chegar. Por mais que você queira, nós temos memórias que nós não lembramos e que essas memórias fazem todo o sentido na sua vida. Então, Elas que, em tese, comandam para quem está em casa, às vezes é uma conversa mais técnica para quem depois vai assistir para entender. É como se a gente não tivesse conectado ali com elas e não lembrasse delas, mas elas que, na realidade, nos comandam o que a gente faz. Nos comanda o tempo inteiro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a gente está tranquilo, de boas, e escuta um barulho. Pau! E esse barulho nos irrita profundamente. A partir daquele momento, nós mudamos o nosso estado emocional. Isso significa que teve algum gatilho que acionou uma memória sua implícita. E essa memória implícita começa a atuar em você. Você fica retraumatizado por um barulho. Gente, isso daí nós trabalhamos nos nossos movimentos de constelação. E também nas nossas questões, até nas nossas audiências. Lógico que não no mundo, não numa profundidade, mas a gente pode acessar memórias que a pessoa não estava conectada. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão, né, de que nós somos seres emocionais. O conflito ele é meramente emocional e há de se ter um espaço para que as pessoas encontrem suas próprias soluções. Essa que é o direito fraternal. Agora, o que é o direito sistêmico aí? O direito sistêmico ele vai entrar numa questão de que talvez essas minhas emoções internas tenham a ver com a família minha de origem. Não é? Por que eu coloquei... Yuri, mas por que você colocou sistêmico? Porque eu acredito que não só as nossas questões de família, mas também a nossa própria biografia. Isso influencia em muito o que eu sou hoje. Então, a minha... E aí, Yuli, eu já... Não, pode terminar. Não, por favor, Marisa. Não, e aí você diz assim, e aí as pessoas estão dissociadas e não têm esse poder de decisão, lá quando você estava falando do direito fraternal. E aí que vem a pergunta, é que muitas pessoas nos fazem hoje, tá? Mas vocês trabalham no judiciário, você é juiz, eu sou advogada, atuo na área de família, o que vocês estão estudando isso? Como vocês fazem isso? Onde vocês aplicam isso? Então agora vocês não são mais advogados, não são mais juízes, vocês são terapeutas? Não, o quanto estas habilidades nos permitem entender aquele conflito. Talvez, como eu sempre digo, a real causa do conflito. Porque se o cliente ou o jurisdicionado que chega para você, ele está dissociado, ele nem sabe qual é a real causa do conflito dele, certo? A real causa pode estar oculta, pode estar no inconsciente que está levando ele a manifestar e ter um processo judicial. Seria mais ou menos isso? Sim, com certeza. E aí a gente começa a perceber que nós temos uma possibilidade de mudar essa realidade. E num processo de conciliação, seja ele qual for, a técnica que for utilizada, ele quer que nós mudemos. Vamos mudar pessoas.
e precisamos aprender a mudar a pessoa a ver aquela realidade. Então, nós começamos, é engraçado, né? Como foi? Não querendo diminuir uma técnica ou outra. Então, eu vendo isso, comecei a estudar programação neurolinguística. E depois eu fui estudando programação neurolinguística, fui estudando constelações familiares. E comecei a perceber que na audiência, talvez, eu precisasse de algo um pouco mais dinâmico. E fui estudar as constelações estruturais. E depois eu comecei a perceber que ainda existia... Ainda faltava muito ainda, que era a questão de algumas emoções que não estão explícitas para a pessoa e como nós precisamos acessar. E nós vamos no método da IOPT, do professor Franz Super. E hoje nós estamos muito conectados até para justificar todo esse aparato de conhecimentos, nós entrando na neurociência e agora na física quântica. E a gente começar a ver que tem todo sentido nós ali na constelação, naquela audiência. Primeiro, a pessoa que está conduzindo a audiência precisa estar num estado diferenciado. Então, e o que é? Vamos lá, o que é esse estado diferenciado? Que eu também faço na advocacia e você atua aí no judiciário. O que é esse estado? Como você vai para essa audiência? Com esse estado diferenciado, eu encontrar em mim o meu lado saudável, eu estar bem ali. Então, eu tenho que ter dentro de mim o meu processo de mudança. Eu preciso encontrar em mim como eu vou me oferecer o meu lado saudável para as partes, porque eu só vou levar as partes para um lado saudável se eu também estou no lado saudável. Eu não posso... E se eu identificar em mim que eu tenho um lado saudável. Exatamente. E eu não posso limpar a mão de alguém tendo a minha mão suja. Não tenho condição. Perfeito. Eu preciso limpar a minha mão para ir limpar a outra. Eu preciso ter uma mão limpa para limpar a mão de outra pessoa. Ou, pelo menos, falar para essa pessoa como ela precisa limpar a mão dela. E isso que é o importante. Então, lê do engano quem acha que estar num processo de direito sistêmico não tem a necessidade de ter um conhecimento, um autoconhecimento. É muito importante. Eu acho, Yuli, que começa por aí, né? Se você não passar primeiro como você chegou até aí? Provavelmente você tenha buscado um processo de autoconhecimento primeiro para você, para depois começar a aplicar isso no judiciário. Você não vai fazer um curso já para ir aplicar. É o que eu sempre falo. Eu tenho que passar por esse processo de autoconhecimento, senão é melhor nem começar. Não vai funcionar. Pois é, isso aí, Marisa. E aí, a gente começando com um processo de autoconhecimento, eu sabendo o caminho, eu posso conduzir uma pessoa nesse caminho. E isso se faz tendo... essa é a nossa proposta, Marisa, você sabe muito bem disso, é que toda aula que eu dou, tem um processo de autoconhecimento. Então, são 3 horas e meia de aula. Então, começa às 7 horas da noite e vai até 10 e meia da noite, pelo menos. Isso quando termina 10 e meia. E aí, quando termina 10 e meia, e pelo menos 1h30 então nós dividimos 1h30 de um processo de autoconhecimento. E o que é importante é dizer que nesse processo de autoconhecimento, nas constelações que são feitas, o que eu acho muito bacana no seu trabalho, Yuli, é que você traz essa teoria depois. Então, a gente não está vendo simplesmente ali na prática o que está acontecendo, e aí você já traz a abordagem de uma aula que foi dada ali no dia ou outro dia, e as coisas começam a fazer mais sentido, até para a gente entender melhor em mim, no meu processo de autoconhecimento, nas minhas curas, como eu falo, e identificar em qual fase que o cliente está, ou como ele chega para mim, e como o jurisdicionado chega para você.
Porque aí sim você vai estar disponível para tentar conduzir uma conciliação, né? É o que eu digo. E eu tentar propor, caminhar para um acordo. Exatamente. A gente precisa entender. E agora, o que é mais importante quando você começa a ter esse trabalho de autoconhecimento, quanto mais você se interioriza, menos você julga. E isso é Sim. muito importante. Porque quando eu julgo o meu cliente, eu começo a rotular. Gente, a questão do julgamento é só uma coisa, eu rotulo a pessoa. E aí, quando eu rotulo, eu não vejo mais a pessoa, eu vejo um rótulo. E eu me desumanizo. Eu preciso entender a pessoa no seu, na sua intra, ali, ó, no intrapsíquico dela. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que Yuli é filhinho de mamãe. Deve ser, né? Eu sou, mas Eu sou filhinho de papai. eu preciso entender o meu processo intrapsíquico para chegar ao ponto de ter a consciência de ser filho de mamãe. Então, eu preciso lidar melhor com isso. Se eu rotular, você é filho de mamãe. Ok, sou filho de mamãe. Agora, como é que eu saio disso? Não, você é filho de mamãe. Ah, tá legal. E como você sai disso? Saindo. Como eu vou sair disso? Porque esse é um processo intrapsíquico. Então, a gente precisa, ao invés de rotular, entender os processos. Saber como aquilo aconteceu. Para que aí a pessoa saia dessa prisão. A prisão que a gente diz assim, prisão que escolhemos para viver. E será que escolhemos mesmo? Escolhemos mesmo? Talvez é prisão que nos colocaram. Existe uma É uma fase. possibilidade. Existe uma fase da nossa vida que nós não temos escolha. Não temos escolha. Então, nós recebemos um papel familiar e nós recebemos. Ok, agora eu preciso entender como me colocaram nisso para depois eu sair. Porque senão eu vou... Tá bom, agora eu não sou filhinho de mamãe. Tá. E isso é uma decisão cognitiva? Não é. Não é. Então eu preciso me entender. Aí você fala assim, mas Yuri, tudo bem, você está falando isso em constelações, está falando isso em direito, e o que isso tem a ver com o direito de família? Tudo a ver. Por quê? Porque quando eu encontro esse rapaz, filhinho de mamãe, né, entre aspas, sem rotular, mas essa figura, eu preciso entender que ele tem uma necessidade de proteger a mãe e não se consegue e não se vê como um pai. Olha só. E aí eu vou te falar, Yuli, que eu tô num caso concreto, óbvio que não tem nomes aqui e tem o sigilo, e quanta dificuldade e o quanto eu tenho que ter a habilidade de conversar com a minha cliente, e são ações que se repetem há mais de 5 anos no judiciário, e eu estou trabalhando 5 anos com ela e ela já evoluiu muito, muito. É lindo, lindo, lindo o trabalho dela, mas sempre volta. E olha a dinâmica agora. No meio de uma pandemia, a gente já traz um conflito de família. No meio de uma pandemia, tem um regime estabelecido de convivência, só que o pai mora em outro estado. E o pai insistiu muito que as crianças fossem. E ela liberou no meio da pandemia. E eles não se conversam. Eles não se falam. Há uma dissociação aí, tá? E aí, agora o pai não manda as crianças de volta. E aí seria muito simples para mim, você sabe? É dizer para ela, nossa, simples, vamos entrar com uma busca e apreensão, uma liminar. Amanhã já estabeleço honorários e pronto. Ah, o pai não devolveu. Não devolveu. E estão há 40 dias já com o pai, ok, um tempo razoável. E aí, como que eu estou lidando com ela? Entendendo o medo que ela tá se conectando já com algum outro medo. Porque as crianças estão seguras, estão com o pai, tá tudo bem, ela tem falado todos os dias. As crianças, em tese, estão ali, talvez nem queiram voltar já, querem ficar mais um pouquinho. E se eu entro nessa postura, não, você tem razão, você combinou tantos dias, tem que voltar. Vamos entrar com a ação. Qual a É um consequência até caso. para essas crianças, né? Para É um essas caso. crianças, como eu digo. E as crianças têm quantos anos já?
e 11. Ah, então, aí é interessante porque as crianças já elas estão vendo um outro mundo, né? Um outro mundo. E elas precisam ver esse outro mundo do pai. Elas estão... Até descobrir, porque o pai está longe, não está É, convivendo muito, e eu é, tenho trazido essas reflexões para ela. Você pois percebe? é. Para ela acalmando. E aí ela talvez possa entender que os filhos precisam se libertar dessa função de proteção dela com o pai. Então é bem interessante isso, esse processo que você está vivendo. Muito legal. Muito legal. E aí, eu não sei também, mas eu estava aqui querendo falar com você, um tema que eu gosto bastante. Então, Então vamos. as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu falo assim, o que é família? O que é família? Eu te pergunto, então. Cada Pois um tem é, um ponto de direito de vista. família, e a gente começa a dizer assim, bom, então o que é família? Porque a gente precisa. Parece que há 20 anos atrás, 20 anos atrás, né, quando eu comecei a estudar direito, a gente tinha ainda aquela história, né? Assim, a união estável tinha que ter uma prova muito grande entre homens e mulheres. Sim. Se a gente vai um pouquinho mais para trás, em 1976, por exemplo, não podia nem se divorciar. E a gente tinha a mulher que era separada, ela era mal vista pela sociedade. As mulheres separadas, elas não tinham amigas, porque as amigas elas tinham medo de que elas, já no exercício sexual, iriam tirar os seus maridos, os seus respectivos maridos. E os homens viam essas mulheres separadas como um objeto de desejo. Então, a gente começa a ver que o conceito de família ele é um conceito evolutivo. E Em eu estou com um processo, transformação. um processo muito legal, Marisa, aonde que uma moça ela se relacionava concomitantemente com dois rapazes, né? Ela tinha dois namorados e ela engravidou de um deles. Ok, não estou aqui julgando nada. Sim. Aí o que acontece? Acontece que o que não é pai, ela foi viver achando que o que não era pai era o pai, ela foi conviver com esse. Viveu, tal, 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 e aí o outro quis fazer um exame de DNA, porque ele tinha a intuição de que o filho era dele. Feito o exame de DNA, era o filho dele próprio, dele mesmo. E aí ele quer fazer o reconhecimento de filiação. Só que o outro não quer tirar, ele quer também ser o pai. Multiparentalidade. Não é? Que coisa maravilhosa. Então, Multiparentalidade, a adoro. criança, Todos são pais, todos são os incluídos. dois são os pais. E aí a gente começa a entender que o conceito de paternidade começa a mudar de um conceito biológico para um conceito afetivo. Mas eu não estou Sim. dizendo só de uma questão de paternidade. Eu estou também dizendo uma conceito de laços entre pessoas. Então, De hoje, afeto. De afeto. muito comum Vínculo. o vínculo mesmo. Vínculo. O Apego vínculo dele. seguro. Talvez os dois pais queiram dar esse Sim, apego seguro para esse filho, certo? sim, mas não é só isso. Não é só isso. A gente vai aqui agora. Eu estou indo aos poucos, né? Indo num conceito evolutivo de família. Calma, que ainda tem mais aí. Porque Nós temos meia hora só. o modelo de família ainda está em evolução. Não, há casos que eu conheço aonde que existe o marido e a esposa sentem a necessidade de uma outra pessoa juntos. Sim, sim.
Teve até uma Sem série, né, aí mostrando isso, a realidade de algumas famílias. No início até causou meio choque e tal. A gente está mais acostumado que recebe essas famílias. Eu tenho um caso também de famílias simultâneas que eu tô atuando. Inclusive sim, são idosos. sim, esse é um caso que a Famílias gente pode. simultâneas há anos. Olha isso, Isso aí a gente reconhecidas, pode Júlio. até voltar isso. Vamos, antes de ir para esse conceito de família, e olha só que interessante. Muitas das pessoas não querem ouvir isso. Isso é importante, isso. Não querem Pelo ouvir. preconceito e julgamento, né? Medo. Medo. Aí eu começo a entender. A questão é a seguinte. Por que, que existe um preconceito muito grande em relação a isso? Primeiro, veja bem, depois eu falo da questão das famílias concomitantes. Mas por que, que existe esse tipo de preconceito e esse medo? Existem mulheres ou existem homens que têm aí, se você for para um plano, vamos dizer assim, no nosso inconsciente, o nosso inconsciente ele é bissexual. Freud dizia isso. O nosso inconsciente ele é bissexual. E Preciso estudar isso. é, quanto mais liberado a pessoa, quanto mais ligada no seu inconsciente ela é, mais ela assume essa figura. Então, existem mulheres, e hoje em dia existem homens, que estão livres desse posicionamento da função do homem e da mulher na família. Então, nesse sentido, elas começam a associar ou se conectar com uma memória poligâmica, uma memória bem consciente nossa, poligâmica, que é antes da nossa, na nossa história, antes da nossa revolução agrícola, lá atrás, onde éramos caçadores-coletadores. E aí a pessoa se conecta com isso e vê uma necessidade. O outro aceita e aí começa a ter um trisal ou um tetrasal, ou sei lá o que é o nome, que eu também não sei. E aí eles começam a ter relacionamentos. Aí você diz, mas Yuri, isso seria uma forma de relacionamento aberto? Não, não é relacionamento aberto. É um relacionamento entre três. Sim. Entre três pessoas ou quatro pessoas. Né? Eles se complementam. Né? Eles complementam. Então, o Estado ainda não reconhece isso. E detalhe, foi exarado uma recomendação, não, uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, para não regulamentar escrituras públicas nesse sentido. Porque as pessoas estavam regulamentando isso em escrituras públicas. Bom, a questão toda é a seguinte, que pode se entender. Será que o Estado ele tem condições de delimitar como a pessoa pode ser feliz? E aí eu já entro te falando, cadê a autonomia? A autonomia de vontade, se a gente for daí em termos técnicos, e essa tal de autonomia de vontade aí, onde fica? E tá aí nós estamos vendo, talvez, ainda uma influência da religiosidade no contexto de casamento. Né? No contexto Sim. de casamento. Então, parece que isso ainda vai evoluir. Mas, Yuli, você está... Assim como os outros casos, né, Yuli? Assim como o próprio divórcio, assim como o reconhecimento da união estável, o reconhecimento da união homoafetiva, a multiparentalidade depois. E é o que eu digo, nós advogados, nós temos esse papel de trabalhar, é o que eu digo, é fora da caixa mesmo, é sem esse julgamento quando o cliente nos traz a questão, eu quero fazer isso, e o quanto eu tenho que aí sim estudar e ter outras habilidades, a não ser o direito técnico positivado, porque se eu for só a tecnicista, a lei vai proibir. Exatamente. E eu não vou entrar com uma ação dessa e nunca vai ter uma jurisprudência, ou seja,
É por isso que a gente diz que as ações de família sempre começam pela jurisprudência a evolução, porque são os casos ali, estão acontecendo, os fatos estão postos, não dá para o direito não enxergar. Tem uma hora que ele vai ter que ver e regulamentar. E regulamentar isso. Talvez ainda não regulamentou, porque nós não temos ainda, e como é um tabu isso é um tabu. Né? Sim, Ainda não temos casos, muitos casos, mas acredito que daqui a mas pouco vai regulamentar. vai E é o regulamentar, caminho. daqui a uns Vai, 10, vai. 15 anos a gente vai ter aí essa regulamentação. Mas assim, a família, e não sou aqui adepto, aqui não estou defendendo esse Sim. tipo de não estamos defendendo. Nós estamos aqui dizendo que existe isso. E que também E existe a talvez para associar a questão da autonomia aí, que eu queria que depois você falasse um pouquinho mais o que é essa falta de autonomia, por que nesse sentido aí que a gente aprende de Franz Rupert, para tentar entender um pouquinho mais o que é essa real autonomia aí e como que as pessoas chegam com os conflitos e aí tem essa dificuldade de construir um acordo. sim, muito e voltando aqui à questão familiar. Então, falando já do que seja o direito fraternal, falamos o que é o direito fraternal, direito sistêmico fraternal, Sistêmico. falamos o que é família, não é? E agora vamos falar qual que é o objeto, o que liga esse direito fraternal, direito sistêmico fraternal à família. Busca com que cada ente, cada pessoa da família tenha a sua própria autonomia. E como bem falou aqui a Marisa, às vezes, pessoas que estão na família, vivem na família e são felizes dentro da família, na função que exerce, mas internamente ela é infeliz. Se você perguntar para ela, você está feliz? Estou, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma família linda. E aí, Joana, como você é? Você é feliz? Sou. Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho filhos incríveis, nós temos uma casa linda. Aham, Joana. E você, com você própria? Aí Não, ela, eu acordo cedo, eu cuido deles, eu faço café para eles, depois eu levo eles, depois eu busco eles, depois eu faço não sei o que para eles. É tudo eles, o eles, o eles. Que é e aí, aquilo que também a gente aprende, o eu mais o é, tu igual o tu. e aí a gente começa a perceber que a pessoa dentro de uma família precisa ter, sim, o seu espaço, a sua autonomia. E aí é esse trabalho que nós temos, porque a pessoa dentro de uma família, ela precisa ter a sua autonomia e precisa ter as suas necessidades simbióticas também. No conceito de direito sistêmico puro, como que a gente poderia ver isso? É aquilo que eu gosto sempre de mencionar o meu amigo Luciano Alves, dizendo o seguinte: eu preciso encontrar o meu lugar na minha família, no meu sistema familiar. Então, nós vamos encontrar esse lugar no sistema familiar, ora numa boa consciência, ora numa má consciência. Então, eu vou deixar, o que é essa má consciência? Eu vou deixar de mão um papel que eu recebi da minha mãe. Então, às vezes, eu vou nascer, mas antes de nascer, lá na barriguinha da minha mãe, eu já recebo uma função de proteger a minha mãe contra o meu pai. E aí, dentro da barriguinha da minha mãe, eu já me torno o pai dela, não é? Isso numa visão sistêmica. Eu vou receber isso. Eu vou ter uma visão de lealdade, uma lealdade com ela, um laço. Inclusive, esse laço invisível com a minha mãe é um laço que é ruptivo desde o início com a figura do pai. E aí a gente começa desde o início a ter um atrito. Então, às vezes, a gente vê algum tipo de família aonde que a estrutura familiar ela é polarizada. Nós não temos isso, Marisa, porque nós temos um filho apenas.
Mas a gente pode ver que família, quando nós temos 2 ou 3 filhos, 2 filhos, um fica do lado da mãe, outro fica do lado do pai. E aí fica uma família bang bang nesse sentido. Os filhos não se dão bem, os pais não se dão bem, um para cada lado. Um dando atenção para o filho que gosta e desmerecendo o filho que não gosta. Isso, inclusive, no plano inconsciente. E aí nós precisamos entender essa estrutura familiar. E aí, quando a pessoa entende essa estrutura familiar, ela pode ter essa autonomia. Mas por que, Yuli, você precisa entender essa estrutura da família de origem? Porque você leva essa estrutura para a sua família no seu casamento atual. Você leva, você faz uma chamada transferência. E aí, o que você vivia lá vai viver aqui. Se você tem uma mãe distante, você vai querer, talvez, um marido distante. Se você E aí onde entra o meu papel, o de advogado. E quando acontece o divórcio, e aí na seara, um exemplo na seara das ações de família, quando é o divórcio, e eu não trabalho um pouco essa consciência, essa autoconsciência com o cliente, ele só vai repetir. Ele acaba, termina esse divórcio, mas o próximo relacionamento vai ser exatamente igual. Não é assim? É a repetição, porque não tem a consciência. Vai ser igual e mais, Marisa, o divórcio, a ação de divórcio vai ser só o início, porque nós vamos ter ação de execução de alimentos, ação de majoração de alimentos, nós vamos ter ação de redução de alimentos, nós vamos ter ação de regulamentação de visita, nós vamos de ter convivência, depois de modificação de convivência, porque já não está bom. Vamos ter questão relacionada à modificação da guarda. Gente, então nós temos várias questões. Se você não trabalhar bem, e o que isso daí no plano jurídico, gente, que eu falo para os meus jurisdicionados, no plano jurídico isso é o de menos. A questão toda é a seguinte: como fica a cabeça da criança lá dentro? Fica bem interessante quando a gente coloca isso. Gente, olha, vocês podem brigar à vontade. Vocês dois podem, vocês são 2 adultos. Vocês entram num quarto, se quebram lá dentro. Isso daí é a autonomia de vocês. Agora, o filho de vocês está levando essa briga para dentro deles. E essa é a responsabilidade de vocês. Não é de vocês. E vocês vão levar, essa criança vai levar esse conflito pro resto da vida dela. E aí, eu, às vezes, desenho isso para o cliente. Ou coloco ali com post-it, com alguma coisa, para ele visualizar o que está acontecendo na prática. Porque, às vezes, ele fala, e eu estou entendendo, mas nem ele não tem essa consciência que é essa guerra. Entende o nosso papel? E você deve fazer a mesma coisa numa audiência de conciliação. Agora, existe também uma outra coisa, Marisa, até que hoje eu tive isso, né? Nós estamos vivendo uma crise muito grande. Muito grande. Então, tem gente que teve, graças a Deus, a minha posição de juiz, hoje eu sou concursado, ela não teve essa questão, e como professor também eu soube lidar bem com a questão. Mas a questão não é essa. A questão é que, às vezes, nós temos pessoas que estão com problema e elas precisam trabalhar muito. Com a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar muito. As pessoas estão trabalhando muito. E a gente precisa abrir um espaço para a família. Então, a moça hoje na audiência estava dizendo que ela precisava do pai presente. Mas ela colocava essa questão com bastante rigidez. Olha só, realmente ela tinha razão. E esse é um ponto também que nós precisamos trabalhar, que vai ser trabalhado no curso também. A forma como se coloca, a comunicação que deve ser feita. É a comunicação não violenta. Então, não é... A comunicação empática. Empática. Então, gente, esse direito sistêmico não é uma coisa só. É um apanhado de coisas que nós precisamos visitar e conhecer para efetivamente fazermos uma conciliação. Começando por
entender como é um conflito, a estrutura de um conflito, para depois nós entendermos como nós precisamos comunicar com o outro que temos esse conflito. E depois entendermos o que levou a pessoa a esse conflito. Então, nós vamos estudar várias coisas. E aí, nesse contexto, eu fiz com que a pessoa entendesse o rapaz que estava trabalhando muito, porque ele é motorista de Uber, e motorista de Uber teve uma baixa. E eu expliquei para ela, olha, toda semana, quando não tinha pandemia, eu pegava pelo menos 2 Uber. Um Uber para ir para o aeroporto, Ponta Verde, aeroporto, que é uma outra cidade, e outro que era da volta do aeroporto. Então, se porventura eu deixei de pegar o Uber, ele também perdeu outros clientes. E ele precisa trabalhar mais para isso. Você entende essa questão dele? E quando ele percebe que a outra parte entendeu, ele distensiona. E nós vamos entender isso até na neurociência. Ele sai daquele estado de luta e fuga e começa a ter a possibilidade de regular a sua emoção para fazer um acordo. Então, mas a gente começa a ter uma visão total. A gente não pode ver só, eu vou estudar então só Franz Rupert e eu vou fazer todas as conciliações do mundo. Não. Eu vou estudar, preciso estudar muita coisa. Não é assim. Então, nós estamos vendo agora, nessa nova fase do curso que nós estamos fazendo, a grande importância da neurociência na nossa... É impressionante, Yuli, você está falando neurociência para você... E nós, advogados, estamos estudando isso, advogado, gente. Mas assim, devagarinho a gente está aí. Devagarinho a gente está avançando. Você é maluco? Cara, os conceitos básicos a gente precisa entender para até a gente perceber que existe ali, a pessoa perdeu o controle e você entender que aquilo não tem nada a ver contigo. O que tem a ver com a memória implícita da pessoa que talvez na infância vivenciou aquilo e que aquele sujeito levou um gatilho, tal, você não tem nada a ver com isso. Você entendeu que você não tem nada a ver com isso? Entendi. Então isso é fantástico, você pode atuar perfeitamente nessa situação. Você não entra no jogo deles. Entende? Mas se porventura você entrar nesse jogo, já era, né? Então, nós temos aí a nossa... E o quanto... Luciana, né? Que também sabe disso. Sim. Bem-vinda, Luciana. E o quanto a gente tem que ter essa habilidade, você como juiz, só que você está nesse papel de juiz, você já tem as duas partes, você aprende a olhar as duas partes. Uhum. Você tem que talvez pender para uma ou não, e você já começa a mudar essa posição, porque antes você fazia o pré-julgamento e já dizia, tem o certo e o errado, um é certo, o outro é errado, e hoje você tenta já compor, olhar estes dois aí, o que cada um tem a ver nesse conflito, a sua autorresponsabilidade, e tentar equilibrar, equacionar. E eu, como advogada, é o que eu digo, eu tenho que olhar o conflito, essa necessidade do meu cliente, primeiro ajudar ele a identificar qual a real necessidade dele, para ele conseguir fazer o pedido, mas também ampliar. E é como você deu o exemplo do motorista de Uber. E por exemplo, se ela é minha cliente e eu não olho para a dificuldade dele, aí eu vou dizer, isso tem que pagar, se é uma questão de alimentos, alguma coisa, ou ela tem que quer a ajuda dele, não, ele tem que ajudar e tem que ficar. Às vezes tem um regime de convivência ali estabelecido, ele ia ficar tal e tal dia, só que se ele está trabalhando mais, e ele está tendo oportunidade agora de trabalhar de Uber, daí ele também não vai ganhar. O quanto tem que acomodar, é como o cliente que eu te falei, que agora as crianças estão no outro estado, e eu acho que talvez ele está tendo uma oportunidade de conviver um pouquinho mais com essas crianças, talvez acomodou, relaxou um pouco e diz eu quero ficar, mas ele também tem dificuldade de comunicar, você percebe?
e dizer para ela, ó, é isso, eu queria ficar um pouquinho a mais. Não há diálogo nesse caso dos meus da minha cliente, não há diálogo algum. Mas o quanto eu tenho que trazer a clareza, tentar entender um pouquinho dos dois lados. É, Enfim. é bem interessante isso que está falando, Marisa, o que você está dizendo. Eu também, na minha posição de juiz, eu faço, e eu sempre coloco essa questão numa. Vamos dizer assim, você começa. Eu dou razão a uma parte, mas depois eu tenho que dar razão a outra. Eu dou uma razão a um, depois dou a razão a outra. Eu nunca fico dando razão a uma das partes só. Eu vou primeiro atuo numa e depois eu atuo na outra. E o que eu gosto, Marisa, é realmente, aí eu vou ser bem sincero com você, eu sou um pouco de Márcia Goldschmidt, Cristina Rocha. Eu gosto mesmo quando o bicho tá pegando e o Ai, couro tá comendo. senhor. Eu gosto mesmo, eu gosto quando a coisa tá ali, ó, fervendo ali, os dois querendo comer um ao outro vivo. Aí sim é o que eu gosto, porque aí a gente atua mesmo, a gente tem que tirar a pessoa daquele estado de luta e fuga, a gente tem que deixar aquela questão ali, olha, os dois amenizarem primeiro, falar a coisa. Então, aí é bom que tem todo o processo envolvido nessa situação e acaba. Tudo bem, às vezes, a Luciana Porto deve saber disso, às vezes essa conversa demora 2, 3 horas, mas eles chegam a um acordo. Eles E eu ia chegam. te falar, e aí é outra questão, o tempo. E aí Não. não dá para brigar mais com o tempo. A minha postura de advogada hoje mudou. Então eu marco uma reunião por período. Eu tenho que ter tempo com aquele cliente. Eu não posso ter hora para acabar a Não, minha não, reunião com ele. não. Óbvio que eu tenho que cobrar para isso, mas eu tenho que permitir quando ele começa a acessar, aí sim que eu consigo evoluir. É a mesma coisa você, juiz. Imagina se a cada 15 minutos você É, quer uma nova audiência. Aí mas, ó, ferrou, né? olha, eu vou dizer isso para você, Luciana. As nossas constelações são bem mais, exigem bem mais do que um acordo desse. Se você faz uma boa constelação, cara, um acordo desse é mole. É outra. Sim. A nossa nível de profundidade é tanto ali que quando você pega uma coisa assim a curto ali no raso, você vai com uma luva. Então, olha, nesse ano da pandemia, eu só não fiz acordo em um processo, Marisa, em um processo. Sabe por quê? Porque eu não fiz um acordo? Porque a internet da moça não estava boa. Só por isso. Só por isso que foi ontem. Mas todas as audiências é acordo. Acordo, 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 porque nós temos esse nível de profundidade que a gente começa a ter uma sensibilidade fina do que precisa atuar. Entende? Quando E você o que é tem. mais importante é o que eu digo, um acordo, e ele não é um acordo para finalizar, Não! imediatista, um acordo exequível. E o que é um acordo exequível? As partes vão se comprometer a cumprir, porque elas estão construindo esse acordo, você conduz elas a isso. E aí elas têm mais responsabilidade de dizer, não, mas eu combinei isso, sim, eu vou dar um jeito de cumprir. É diferente de uma imposição até de uma sentença. Gente, já está terminando aqui o tempo, mas uma coisa Eu bem vou. interessante. A Luciana falou assim: eu vou fazer um estágio com você, que é bem Eu também pertinho. quero. Que Ah, pertinho, não, gente! eu também Que quero. pertinho é esse? Que pertinho é esse? Porque eu faço as minhas audiências pelo Zoom. Eu estou fazendo as minhas audiências pelo Zoom. Entende? Então, assim, é porque ainda não pegou. Nós ainda temos o que muito evoluir nesse sentido das partes se entenderem, mas olha. E aí, o que eu queria dizer, Yuli, e o que é muito importante a gente, para fechar o que a gente começou, esse direito sistêmico fraternal, a gente está construindo na prática. Eu digo, não tem um conceito pronto, não tem um modelo pronto. São essas habilidades, os estudos que a gente vai tendo a
cada dia, gente, a cada dia, vem lá de trás, são anos já, e a gente não para. E aí, para dizer já um pouquinho do seu curso, o quão extraordinário é, eu sou suspeita em falar, porque eu aprendo muito a cada aula, e isso não é porque eu sou sua aluna, é porque é real, estou aprendendo muito, e a cada aula eu tento modificar um pouquinho a minha postura gradativamente. E aí, para você falar um pouquinho dos dois cursos que você tem, É, quando tem, com quem pois é, fala para Maria. inscrição. Essa é a grande questão que eu queria deixar aqui. Muitas das pessoas dizem assim: ah, Yuli, eu já fiz um curso de direito sistêmico. Olha, eu vou ser bem sincero com você. O que nós vamos propor não é um curso tradicional de direito sistêmico. É um curso que nós vamos ver várias abordagens. Então, é algo que realmente não tem no mercado. Nós vamos ver Ivan Nag, Bert Hellinger, estrutural, vamos ver comunicação não violenta, vamos ver IOPT, e isso é muito importante que nós tenhamos essa visitação em todas, e ainda mais uma fundamentação jurídica do que nós fazemos. Né? Então, essa é o nosso ponto de vista que nós estamos colocando. E nada, aí como você está dizendo, Yuri, e como vai ser esse curso? Marisa, eu ainda não sei, porque na verdade é um estudo que todos nós vamos fazer juntos. Dali, nós não sabemos o que vai acontecer. Né? Então, e é isso que eu estou dizendo, ele está em construção, não tá em tem modelo construção. pronto. Exatamente, está em construção. Então, não tem nada pronto ainda. Tem uma estrutura. E cada semana vamos construindo isso de acordo com os alunos. Temos já... E nos autotrabalhando, que é importante também dizer, não é um curso teórico, porque é o que a gente falou também no início. É muito simples eu comprar um monte de livros, ler um monte de livros, fazer o curso e não me autotrabalhar. Não vai conseguir colocar na prática. Não Exatamente. vai. E até dizer assim, não, porque esse... veja, é bem interessante isso. Quando eu falo que eu estou me separando porque a culpa é do meu pai e eu estou copiando o meu pai, eu ainda não estou olhando para mim. Falta de autonomia. O quanto a gente acha que tem autonomia e não tem, gente. Eu não estou olhando para mim. Gente, é sério. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho, assim, desde que eu comecei a estudar a IOPT e Lealdades Invisíveis, eu comecei a perceber o quanto que nós ainda precisamos nos ver e melhorarmos principalmente a nossa vida. Porque se eu melhoro a minha vida, aí eu consigo melhorar a vida dos outros. Né? E olha, eu tô tão melhorando que até a Renata está me aguentando mais agora. Linda, a Renatinha estudando junto, a gente aprende muito com ela, eu aprendo muito com ela também, Yuli, para te dizer, porque nos bastidores a gente acaba trocando. E o quanto isso é rico, o quanto isso é importante, porque às vezes a gente. E outra coisa que eu queria dizer: sozinho a gente não avança. A gente precisa dessa rede, desse apoio para a gente se autotrabalhar, aguentar as nossas questões, a gente sabe disso, para estar disponível para o cliente e você está disponível para o jurisdicionado. Pois então, só dá o recadinho aí com quem que as pessoas falam, gente, aonde, olha, porque o Instagram vai jogar nós. O nosso Instagram, ele tem, no meu Instagram tem ali o link e as informações também, que se a pessoa quiser, passa uma mensagem no meu direct. Começa dia 3 de setembro, teremos pelo menos 16 encontros. Pelo menos 16 encontros, mas a Marisa sabe que provavelmente teremos... Só começo. Ixi, gente. Uns 20 encontros, pelo menos. Né? Então, isso na primeira fase, né, Yuli? Até porque tem muito conteúdo e conteúdo denso para ver. É só uma primeira parte, talvez, coisa. Porque tem muita coisa para construir. É isso que eu falo. Quem já fez é um aperfeiçoamento. Não tem nada a ver com o curso tradicional. Eu montei uma coisa totalmente diferente do mercado. Porque eu não ia fazer o mais do mesmo. Eu montei tudo diferente.
Então, Nós vamos é cair. isso. Gente, Um acesse lá, grande abraço. Yuli Rotter, ou me chame no direct que eu passo. Gratidão, mestre. Um Gratidão a beijo. todos. Beijo, gente. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Beijo. Beijo.